Se tu queres começar a ler a Bíblia e não sabes por onde começar, esta playlist é para ti. Esta playlist é um convite para tu leres a Bíblia completa em um ano. São 52 semanas de leitura completa, 3 a 4 capítulos por dia. Vamos começar? Livro de Lucas, capítulo 16. A parábola do administrador astuto. Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios. Certo dia, foram-lhe contar que esse administrador estava a desperdiçar o seu dinheiro. Então, mandou chamá-lo e disse: "O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo." O administrador pensou para consigo: "E agora? O meu patrão vai me demitir? Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido." Então, ele convocou todos os que deviam dinheiro ao seu patrão. Perguntou ao primeiro: "Quanto você deve ao meu patrão?" O homem respondeu: "Devo 100 tonéis de azeite." Então, o administrador lhe disse: "Pegue depressa a sua conta e mude-a para 50 tonéis." "E quanto você deve ao meu patrão?" perguntou ele ao segundo. "Devo 100 cestos grandes de trigo", respondeu ele. E o administrador disse: "Tome a sua conta e mude-a para 80 cestos." O patrão elogiou o administrador desonesto pela sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando as suas posses se extinguirem, eles os receberão no lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E, se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E, se não são fiéis com os bens dos outros, por que é que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus e a lei. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse: "Vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus." Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram os seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão a ser anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. E é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser anulado até mesmo o menor traço da lei de Deus. Assim, o homem que se divorcia da sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério. E o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. A história do rico e do mendigo. Jesus disse: "Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos.
À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber as suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que, durante a vida, você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora, ele está aqui a ser consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Os seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Lucas, capítulo 17. Ensino sobre perdão e fé. Jesus disse aos seus discípulos: Sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: Faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu: Se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira: Arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor diz: Venha logo para a mesa comer conosco. Não, ele diz: Prepare a minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A cura de 10 leprosos. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo uma certa distância, clamaram: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam,
foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem: Levante-se e vá, a sua fé o curou. A vinda do reino. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: Quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: O reino de Deus não é detetado por sinais visíveis. Não se pode dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então, ele disse aos seus discípulos: Aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: Vejam, lá está! Ou aqui está ele, mas não os sigam, porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava dos seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo e cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então, fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não deixa para pegar as suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão da sua vida, a salvará. Naquela noite, 2 pessoas estarão a dormir na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão a moer cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão a trabalhar juntos num campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Lucas, capítulo 18. A parábola da viúva persistente. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: Faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas, por fim, disse a si mesmo: Não temo a Deus e não importo com as pessoas, mas esta viúva está a deixar-me irritado. Vou-lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: Aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite?
continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? A parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus abençoa as crianças. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. O homem rico. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que é que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Tenho obedecido a todos estes mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu a sua resposta, disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir estas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. As recompensas do discipulado. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que o ouviram disseram: Então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Pedro disse: Deixamos os nossos lares para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos os que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior, e no mundo futuro terão a vida eterna. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Jesus chamou os 12 à parte e disse: Estamos a subir para Jerusalém, onde tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá.
ele será entregue aos gentios, e zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não entenderam. O significado dessas palavras lhes estava oculto e não sabiam do que ele falava. Jesus cura um mendigo cego. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava a acontecer. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava a passar por ali. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim! Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim! Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: O que é que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: Receba a visão, a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos os que presenciaram isso também louvaram a Deus.